Vamos lá. Bom dia. Hoje, 22 de março de 2021, são 7h24 da manhã. E vamos lá para mais um dia de trabalho. E se é assim, vamos, como sempre, deixar Deus construir um caminho seguro para mim. Sim, sempre é assim. Sempre foi assim. É isto. Como devemos conjugar o verbo amar? Muito simples, muito simples. É sempre tendo a certeza do que Deus pode realizar. A minha vida? A minha vida eu posso de fato entregar, doar, deixar em algum lugar, ou qualquer lugar, mas se Deus se apresentar e me pedir para o possível realizar, por que eu vou duvidar? Não desejei amar o impossível de nenhum lugar. Todas as possibilidades eu desejei enxergar, desde que fosse Deus que viesse se apresentar dizendo que essas possibilidades eu poderia conquistar. E não haveria dúvida em meu caminhar, porque com toda certeza o divino iria me acompanhar. E a família sagrada? Com toda certeza sempre iria enxergar, colocando a família no mesmo patamar. Sim, no patamar que eu desejei de fato estar. Se eu não desejei de fato rastejar. Acho que cobra faz isso de uma forma bem peculiar em qualquer lugar. Cobra até sabe levantar o rabo para se firmar, mas Deus sempre me disse para saber lidar com cada cobra de qualquer lugar. Assim, nenhuma cobra iria me enganar, porque antes mesmo da cobra chegar, eu saberia exatamente o que estava a se passar. Não seria a vacilona do lugar. Eu iria enxergar, deixaria o meu coração de fato sangrar, sem ter medo, sem de fato pesar vantagens e desvantagens do que isso poderia de fato me dar. Não. Deus saberia me dar aquilo que com toda certeza o meu corpo iria precisar. E foi assim que eu pude entrar, penso que na bolha de ar que ninguém gostaria de respirar. Sim, fui ser partícula solar, penetrar e poder de fato me incinerar. Santo, aquilo com toda certeza era o pior que eu poderia realizar. Sim, não é fácil de fato você deixar o seu corpo queimar, sentir toda a dor do lugar. Cada gotícula de água evaporar. E você não perder a consciência que Deus esteve a lhe dar, para você não só saber somar, como multiplicar. E saber que a diminuição a gente teria que usar, e a divisão, essa também não poderia faltar. Assim, feito um embrião,
eu comecei, de fato, a usar a matemática mais perfeita. Essa que a gente não consegue sequer imaginar. De tão bela é a forma que ela se dá. E fui eu ali a me quebrar. Sim, soltando os pedacinhos que eu iria precisar para a fórmula alcançar. A questão é que eu teria que usar o corpo. O corpo que, com toda certeza, a vida esteve a me dar, sem me prejudicar. Teria que, de fato, usar cada órgão como base celular. Isso eu teria que realizar. Enxergar, de fato, em separado, o que cada órgão poderia realizar e todo o prejuízo que estaria lá, se de fato a célula viesse a se espalhar. Santo Deus, como foi difícil de fato assim realizar. Muitas vezes parecia que o meu consciente iria sufocar. Eu não conseguia sequer atinar coisas básicas no lugar. Mas Deus me dizia de fato para continuar. Deixar de fato a célula, o quê? Se pipocar. Feito gotículas de ar a evaporar. Pá, 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 pá. De repente, todo o meu corpo começou a pesar, 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 pesar. E a sensação que eu tinha que eu jamais iria caminhar. Todo o meu sistema nervoso parecia de fato se desencontrar. Eu estava completamente estática no lugar. Então eu comecei a pensar, sim, no meu sistema vascular. Comecei de fato a imaginar o que eu poderia usar para de alguma forma eu me equilibrar, ainda que eu estivesse jogada em algum lugar. Mas não é fácil de fato você usar o sistema vascular. Quanto de fato o sistema nervoso não consegue em nenhum momento se encontrar como base do lugar. Eu logo disse, meu Deus, o meu coração não vai aguentar. E uma parada cardíaca esteve a se apresentar. Eu logo pensei, santo, se de fato eu continuar, a próxima parada cardíaca com certeza vai me matar. Então eu tentei de algum modo segurar o ar. A questão é que o pulmão parecia de fato completamente fora. O quê? Fora do ar. É isso. Parecia que o pulmão não se encaixava naquele lugar. E por mais que eu tentasse manter o pulmão cheio de ar, parecia que ele insistia em murchar. Como eu iria respirar se o pulmão insistia de fato em minguar, completamente a se desidratar? A questão é que eu estava, de fato, perdendo tudo aquilo que eu poderia usar. Sim, para cozinhar a gente precisa colocar água para o fogo ajudar. Eu logo disse, santo Deus, eu preciso de fato usar a água que o meu corpo esteve a alojar para
de alguma maneira me sustentar. Aí eu fui, de fato, pensar qual a reserva mais adequada que eu poderia usar para, de alguma maneira, eu suar. Sim, eu teria que transpirar. Era a única maneira de eu me salvar. Se a segunda parada viesse, de fato, com a força de tudo aquilo que estava a se passar. Eu tinha que, de fato, transpirar, ou seja, evaporar. Pensei, de fato, se assim eu conseguir realizar, eu vou, de fato, de alguma maneira me anestesiar. Até eu conseguir, de fato, pensar, ou melhor, encontrar sustentação naquilo que o cérebro pode me dar. A questão é que para você, de fato, transpirar, você precisa, de fato, manter um equilíbrio muito grande. Para você não acabar de secar os órgãos que naquele momento pareciam se... parecia assar. Cozinhava de uma maneira tão difícil da gente, quer dizer, de eu enxergar, que eu disse, santo Deus, a panela de fato estará a secar. E como é que eu vou de fato tirar a água do lugar se os órgãos estão precisando de água para resfriar? E ao mesmo tempo eu preciso respirar, manter o equilíbrio, pelo menos o corpo, com alguma hidratação, quer dizer, com algum tipo de razão. Aí eu logo disse, eu vou ter que, de fato, utilizar o pulmão. Quer dizer, eu vou ter que tirar alguma água do coração. Santo, mas como tirar água do coração se parecia que a parada estava prestes à apresentação? Aí eu comecei, de fato, porque abaixar a temperatura, sabe como é que é? A pulsação. Eu disse, se eu, de fato, conseguir diminuir o ritmo do que estar ali, próximo de fato a explodir, eu vou conseguir manter o equilíbrio ali. Então eu comecei de fato a diminuir. Comecei de fato a diminuir. Eu pensei em coisas boas que eu poderia de fato construir quando eu saísse dali. E foi assim que eu consegui diminuir o ritmo. Até parecia de fato que eu ia perder a razão. Sim, com a falta de oxigenação. E nesse momento eu tive a primeira reação. Porque eu pude sentir de fato o pulmão. Sabe como é que é? Tentando de fato. Aí eu falei, santo, a questão aqui tá a falta de oxigenação aqui, mas eu tô tendo alguma reação do pulmão. Aí de repente parecia que o pulmão entrava de alguma maneira em conexão, tentava de fato jogar algum tipo de ar. Compreendi que naquele momento eu tinha que respirar, mas eu tinha tanto medo de engolir, de fato, outra bolha de ar, que eu comecei a pensar, meu Deus, respirar é o pior que eu posso realizar. O pulmão não vai aguentar se eu engolir mais uma bolha de ar. Mas naquele momento não dava, não. O meu corpo passou a fabricar inúmeras bolhas de ar. A mesma bolha de ar que me jogou naquele lugar. Eu parecia, de fato, uma usina nuclear. Bomba de ar, bomba de ar, bomba de ar, bomba de ar. E aquilo tudo ali, a falta de oxigenação, não deu não. Não deu para aguentar, de fato, aquele momento. E quando, de fato, eu respirei, pronto, pifei. Eu pifei. Ali jazia aquilo que naquele momento existia. Se bem que de alguma maneira eu morria. Sim, eu morria. Mas a usina nuclear, essa existia.
De repente, de fato, eu passei a sentir uma dor profunda ainda em mim. O problema é que eu morria aqui, mas a dor permanecia aqui. De repente, aquilo tudo passou de fato a existir. E tinha tanto poder em mim, tanto poder em ti, tanto poder em mim, que o meu corpo passou a extinguir. Quer dizer, o meu corpo passou de fato a se constituir. Quer dizer, como é que eu posso dizer aqui? O meu corpo passou a ter tanto poder sobre mim que eu logo entendi. Santo Deus. A usina nuclear não tem fim. Não tem fim. Aí um caixão de chumbo se apresentou para mim. Eu disse, santo, eu vou ter que entrar ali. É a única maneira, de fato, de eu conter tudo aquilo que eu estou a produzir. Sim, o corpo morria em mim, para mim. O problema é que assim eu não estava sentindo. A usina nuclear passou, de fato, a contribuir de tanta forma com aquilo tudo que se passava ali, que não dava, de fato, para a gente impedir. Não. Então compreendi que não tinha caixão de chumbo para tirar de mim aquele poder ali. Era mais do que o próprio caixão de chumbo conseguia de fato definir. Então eu compreendi que chumbada eu estava e que o caixão de chumbo apenas ajudava a usina que o meu corpo de fato se tornava. Santo, como de fato a casa ficou ainda mais pesada. A gravidade ali aumentava. O corpo parecia de fato se derramar. O quê? Em lágrimas. O problema é isso. Era de fato uma água tão pesada, tão pesada, tão pesada e tão amarga. E um instante evaporava. E pelo ar se espalhava. Era de uma forma tão exata que eu logo disse, meu Deus, a reação é imediata. Como compreender tamanha desgraça? Naquele momento eu deixava de ser até Cássia. Eu, de fato, era apenas uma bomba ali. Eu poderia dizer completamente como me fazer entender. É isso. Uma bomba de hidrogênio eu deixei de ser. E ao mesmo tempo eu passei a ser uma usina que poderia de fato entender todo o poder que eu passei a ter, eu deixei de ter. Sim, era assim. Era a genética falando mais alto em mim. E de repente eu entendi quantos corpos pareciam de fato ali possuir aquilo tudo que existia em mim, mas de uma maneira que cada um falava por si. Cada corpo estava a reagir de acordo com a genética que existia em si. Eu disse, santo, então é assim. A genética esteve a contribuir com esse mundice aí? Não era apenas um genocídio que estava diante de mim. Era tudo aquilo que passou a existir. Era um mundo sem fim. A genética estava ali a agir. Eu a contribuir. E não só pesava em mim, como todos aqueles que pareciam de fato se definir como uma bomba relógio em si. Santo Deus.
Então eu caí. Sim, o Rio de Janeiro estava ali, passando por mim. Santo. O rio parecia, de fato, não reagir. Ali, alheio ao que estava por vir. E eu ali, vendo aquilo ali. O rio assim, sem ter para onde ir. Santo perdeu o direito de ir e vir. Entendi que, por mais que seja difícil, esse mundo aqui é muito pior. É a gente, de fato, viver assim, sem noção do ir e vir, sem ter conexão, sendo de fato essa pedra de chumbo para a nação. Santo Deus. Veio a Gávea, minha erupção. Sim, parecia um monte de carvão. Quanta dor em meu coração. Mas Deus me pedia para, de fato, olhar a nação. Era um povo sem razão. Não tinha razão. Não tinha, de fato, nenhum tipo de conexão. Nem razão, nem emoção. Vivia assim, momentos de explosão. Uma hora, outra hora, sem nenhum tipo de definição. Assim entramos naquele caixão. E Deus me pediu para viver essa emoção. Ter coração e razão. E fazer de fato essa conexão. Vamos compreender. Como você lê algo tão difícil de se entender? Perdemos a noção de ser. Perdemos até o sentido de viver. De repente, nós nem compreendemos o que estamos a ver. Uns nos dizem para nada fazer. Esperar de fato alguém morrer. Outros nos dizem para a gente buscar um meio de sobreviver. Tirando com toda certeza de dentro da TV. Sim, com tudo aquilo que a TV com toda certeza desejou ter. Mas como assim fazer? O que é, de fato, viver? Com toda certeza eu teria que entender o lado A e o lado B. Mas e o lado C? Será que de fato em algum momento eu saberia me dizer coisas do lado C? Mas com propriedade, muita gente com toda certeza iria me dizer. É o lado que ninguém quer ver. Essa é a questão. Ainda tem essa manifestação. O lado que ninguém quer ver. Nem o lado A, nem o lado B. Aquele que a ciência esteve a esconder. E como agora dizer que é preciso entender o lado C?
que não está nem no lado A, nem no lado B, mas que a genética poderia, de fato, nos responder. Coisas simples. Coisas simples. As coisas que estão a acontecer. O genocídio que com toda certeza talvez a gente nem queira ver. Sim, porque eu teria que de fato dizer como tudo isso esteve a acontecer. Como é que essa tal de Covid esteve a nascer? E quais as possibilidades dela morrer? Sim, porque ela esteve a nascer, com toda certeza ela estará a crescer e reproduziu tanto em meu ser que Deus me disse, é melhor morrer. As fases daquilo que a gente de fato esteve a fazer. A semente nasce, cresce, reproduz e envelhece. Santo, mas envelhecer significa de fato o pior que essa semente pode fazer. Santo, mas se a semente ainda não esteve a envelhecer, o que vai nos acontecer quando essa semente envelhecer? Será que nós vamos morrer ou simplesmente vamos sofrer? O dito perecer. Santo, será que nós vamos perder até o direito de entender? Alheios ao que esteve a nos acontecer. Santo Deus, o que seria envelhecer? Diante dessa semente que insiste de fato em crescer, reproduzir em meu ser, até esteve a morrer, porque assim Deus me pediu de fato para fazer. A questão é que Deus me disse, ainda não é o tempo de dizer do que vai acontecer quando a semente envelhecer. Porque antes disso a gente precisa entender como a semente esteve a nascer. Aí a gente vai compreender tudo aquilo que você esteve a dizer. E com toda certeza, não vamos poder esconder. E se é assim, bom dia para quem me viu. Obrigada, meu dia. Obrigada, família. Obrigada. Agora sempre vou adiantar que vou terminar de fato. Gostei, vai começar. E se é assim, Dona Maria, de olho no altar, porque com toda certeza, Deus o tempo todo está lá, manifestando toda a sabedoria que você estará a usar. E essa ninguém pode de fato comprar, muito menos comercializar. Pertence a essa dona de casa, porque com toda certeza ela é o altar que Deus desejou de fato estar, porque ela colocou de fato ele lá. Não existe um Deus que costuma usar ser humano nesse lugar. O ser humano é que precisa de fato amar. Com toda certeza, nós não podemos de fato ter noção do que essa dona de casa estará realizando. Porque o entendimento que ela buscou no altar, eu tenho certeza de que não existe ninguém nesse lugar. Ela não desejou de fato se curvar para o que o mundo costuma realizar. Então, é sem blá, 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 blá. Mas é com a ciência que ela sabe de fato encontrar. E se é assim, bom dia para quem de fato desejar conjugar o verbo amar. Bom dia, obrigada família, obrigada sempre e bom dia.